140 municípios brasileiros têm áreas ameaçadas por desastres naturais, o que coloca em risco quase 700 mil pessoas, principalmente por deslizamentos de terra ou inundações. É o que aponta o levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil. Mas a lista de cidades pode aumentar. Vamos saber mais detalhes com a repórter Eliane Benício. Bom dia, Eliane. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Pode aumentar porque até 2014 a CPRM, que é o Serviço Geográfico do Brasil, Geológico do Brasil, vai concluir esse levantamento em 821 municípios brasileiros. Thales Sampaio é diretor do Serviço Geológico do Brasil e conversa com a gente. Bom dia, quais são os objetivos, desse levantamento? Olha, esse levantamento é um levantamento que foi solicitado pela Presidência da República, pela Casa Civil da Presidência da República, e o principal objetivo desse levantamento é evitar mortes. O Serviço Geológico do Brasil está levantando em 821 municípios brasileiros as áreas de risco alto e muito alto, ou seja, são áreas susceptíveis a ter desastres naturais. Estamos fazendo isso no norte, nordeste, sudeste e sul do país. Esse levantamento se presta especificamente a informar aos gestores municipais, estaduais e federais sobre a existência dessas áreas, a localização exata dessas áreas, os processos que ocorrem nessas áreas que já estão instalados e que podem ocasionar mortes. Então a gente trabalha em parceria com as defesas civis estaduais e municipais, sob coordenação sempre da Defesa Civil Nacional, e informamos, todas essas informações vão para, número 1, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta a Desastres Naturais, certo? E essas informações são monitoradas com eventos críticos para que você dê o alerta e retire as pessoas dessas áreas. Até agora, com o trabalho já feito, quais são os principais problemas da região sudeste? A região sudeste é uma região, especialmente Rio de Janeiro e Minas Gerais, é uma região montanhosa, onde você tem uma pressão populacional muito grande e, portanto, áreas completamente inadequadas para serem habitadas foram habitadas. Então, a gente precisa resolver esse problema, identificar essas áreas, fazer ações estruturais ou retirar pessoas dessas áreas. Obrigada pela sua entrevista. No Rio de Janeiro, ações movidas pelo Ministério Público do Estado obrigam autoridades a tomar providências que minimizem os efeitos das tragédias causadas pela chuva. Veja na reportagem de Guilherme Marques. Em julho não é comum escutarmos este som, mas as quase 170 sirenes que alertam os moradores de alguns morros do Rio de Janeiro são bastante úteis na época das chuvas. Há 3 meses do período crítico, a Justiça do Rio determinou que a Prefeitura coloque em prática um plano de contingência para 14 comunidades em áreas de risco. Os moradores devem ser treinados para situações de emergência e, se não cumprir a ordem até dezembro, o prefeito Eduardo Paes pode ter os direitos políticos cassados. Do outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói, os tribunais também estão atentos aos deslizamentos. 2 decisões da Justiça condenam o município. A primeira obriga a Prefeitura a apresentar um diagnóstico das áreas de risco junto com um relatório de ações para prevenção de desastres. Já a segunda estabelece uma multa de R$30 mil para o prefeito Jorge Roberto Silveira e uma outra de R$60 mil para o presidente da Emusa, empresa de moradia, urbanização e saneamento do município. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura de Niterói e a Emusa não teriam cumprido uma liminar de maio do ano passado para retirar os moradores de áreas de risco no Morro do Abílio. O morro fica próximo ao Bumba, onde um deslizamento em abril de 2010 matou mais de 50 pessoas. Na verdade, essas multas são fixadas por lei para criar um sentimento nessas pessoas do dever de cumprir as decisões judiciais. No muro que sustenta o terreno de Renato, no Morro do Abílio, as rachaduras denunciam o risco. Ele mostra a solução que encontrou para escorar a casa. Tampar com cimento, quebramos o que estava rachado e metemos cimento com pedra ali para dentro para tampar o buraco. É uma área de risco e os indícios da casa desse morador atestam isso. Porque o terreno se movimentando começa a ter o aumento do espaçamento do degrau da casa, começa a ter rachadura e, obviamente, o grande risco é com o período chuvoso,
começar a haver um aumento da infiltração da água e você pode ter maiores movimentações com risco a essa população. A Prefeitura de Niterói disse que cumpre as determinações da Justiça para identificar as áreas de risco. E a Prefeitura do Rio afirmou que investiu mais de 320 milhões de reais em obras de contenção de encostas nos últimos 3 anos, além de ter formado centenas de agentes e líderes comunitários.